Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto, e nós temos aula de português e história. Vamos começar com a nossa chamada? Edmaique, Isabelle, Ítalo, Caio Miguel, Cauã Gabriel, Kevin, Marcos Vinícius, Rafael, Thales Miguel e Vinícius. Peguem um livro de português que hoje nós vamos trabalhar o gênero textual Narrativas Fantásticas. Abram ele lá na página 40, nós vamos refazer a leitura que a Pro pediu para vocês fazerem no sábado. Vamos lá? O texto que você vai ler faz parte do livro Alice no País do Espelho. Nesse livro, Alice, a personagem principal, atravessa um espelho e descobre um lugar bem diferente. Você já ouviu falar da personagem Alice? Conte mais sobre ela. O que você imagina que Alice encontrou do outro lado do espelho? Agora nós vamos ler o texto e descobrir o que aconteceu com essa personagem. Acompanhe a leitura. O outro lado do espelho. Dentro da sala, num dia de inverno, Alice se distraía, olhando sua gatinha Diná lamber o filhote branco para deixá-lo limpinho. O outro gatinho, o preto, corria pela sala. Pulou em cima do tabuleiro de xadrez e derrubou a rainha vermelha. Alice o segurou firme e falou zangada. Não abuse da minha paciência. Xadrez é um jogo para ser levado a sério. O gatinho ronronou. Alice achou que isso era uma resposta e colocou em frente ao espelho aconselhando. Se cruzar os braços e ficar em pé nas patas traseiras, você parece uma rainha de xadrez. O gatinho não sabia cruzar os braços. E Alice ameaçou. Se continuar teimoso, eu o mando para a casa do espelho. O gatinho se encolheu, como se tivesse ficado com medo, e ela o confortou. Oh, não se assuste. Eu sempre tive vontade de viver na casa do espelho. Faça de conta que conseguimos penetrar lá dentro. Venha comigo. Dito e feito, eles atravessaram o espelho. Alice observou que tudo era igual à outra sala, só que em desordem. As peças de xadrez estavam esparramadas pelo chão. Decidiu ver como era o jardim. Abriu a porta e foi para fora. Ao longe, viu um morro e pensou: lá do alto poderei ver o jardim muito melhor. Alice tomou a direção do morro, mas algo a puxava de volta para casa. Insistiu em seguir até o morro, em linha reta, mas o caminho deu um tranco violento, que a fez parar de novo na porta de casa. Zangada se pôs a andar outra vez, até que esbarrou em um canteiro de margaridas e lírios, e disse a um deles: Oh, amigo lírio, que pena as flores não falarem. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Todas as flores falam. Nessa altura, outras flores se meteram na conversa e Alice resolveu perguntar o que lhes interessava. Ah, mas gente nesse jardim além de mim? Ah, sim, há uma flor que sabe se mover como você. Ela usa coroa, respondeu a rosa. Ela aparece sempre aqui? Oh, lá vem ela, gritou a outra flor. Alice olhou em direção apontada e viu a rainha vermelha do xadrez, que agora tinha mais de 1 metro de altura. Alice se despediu das flores e tomou a direção em que vinha a rainha. A rosa avisou-a: não vá por aí. Se quer encontrar-se com ela, vá em direção contrária à que ela vem. A menina achou aquele conselho uma tolice e continuou a caminhar na direção da rainha. Perdeu-a de vista e voltou a se encontrar junto à porta de casa. Decidiu caminhar em sentido contrário, como aconselhara a rosa. Dessa vez, ela acertou. Encontrou-se com a rainha, em cima do morro, que tanto tentara alcançar. Esse texto é de Lewis Carroll, é Alice no País do Espelho, publicado na Campanha Editora Nacional em 2009. Agora nós vamos passar lá para a interpretação de texto na página 42. A história que você acabou de ler foi escrita por Lewis Carroll. Você já ouviu falar desse escritor? Leia o box abaixo e saiba como ele criou as histórias da personagem Alice. Lewis Carroll, nascido em 1832 e faleceu em 1898, foi um escritor inglês que criou a personagem Alice,
Curiosamente, a ideia para a personagem veio de um fato real, pois, depois de conhecer e contar uma história de improviso para Alice Liddell, que é filha de um amigo, Carroll teve a ideia de escrever as obras Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho. Ambas as histórias ficaram conhecidas em todo o mundo e ganharam as telas dos cinemas, em várias versões. Apesar de ser inspirada em um acontecimento real, a história que nós acabamos de ler, ela poderia ocorrer de verdade? Alice poderia atravessar um espelho? Sim ou não? Por quê? Segunda questão. No início do texto, a personagem Alice se encontra em uma sala. Letra A. Quem Alice vê nesse mesmo lugar? Letra B. Por que Alice fica irritada com um dos gatinhos? Letra C. Que objetos da sala são citados no texto? Terceira questão. Releia a fala de Alice para o gatinho. Se cruzar os braços e ficar em pé com as patas traseiras, você parece uma rainha de xadrez. Observe as peças de xadrez aqui ao lado. A qual peça Alice se refere no trecho? Marque um X. Qual dessas 3 peças aí é a peça da rainha? Você vai marcar um X. Em seguida, quarta questão. Qual foi a ação de Alice para chegar ao outro lado do espelho? O que foi que ela fez para chegar ao outro lado do espelho? Quinta questão. No País do Espelho, muitas coisas são diferentes das que a Alice está acostumada a ver. Cite pelo menos 2 delas. Lá no texto tem muitos exemplos de coisas que a Alice considerou diferente do que era no quarto dela. Então, você vai escrever 2 dessas coisas aqui na quinta questão. Sexta questão. Ao passar para o País do Espelho, Alice conversa com seres que normalmente não falam. Que seres são esses? Foram aves, flores ou insetos? Você vai marcar um X. 2 desses seres são personagens da história e o nome deles são citados no texto. Quem são essas personagens? Quem são os personagens aqui que recebem nomes na história? Você vai colocar aqui nesse pontinho. E por último, a 7ª questão. Releia esse trecho do texto. Insistiu em seguir em frente até o morro em linha reta, mas o caminho deu um tranco violento que a fez ir parar de novo na porta de casa. Zangada, se pôs a andar outra vez, até que esbarrou em um canteiro de margaridas e lírios, e disse a um deles: Amigo lírio, que pena que as flores não falam. Falamos sim, mas só quando vale a pena. Por que Alice ficou zangada aqui nesse trecho? Você vai escrever aqui na letra A. Agora, nesse mesmo trecho, você vai circular a parte que corresponde à conversa de Alice e um personagem. Onde é aqui que a Alice está conversando com alguém? Lembrem aí, sempre que um personagem está conversando com o outro, nós utilizamos 2 pontos e travessão. Onde é que aparecem os travessões aí? Você vai circular a parte que ela está conversando com o personagem, tá bom? Essa atividade de língua portuguesa fica da página 42 até a 45. Página 42 e 43 a leitura do texto, 44 e 45 para responder, ok? Agora nós vamos falar sobre as cidades, pois elas também têm história. Lá no livro de história você vai abrir na página 26. Cidades também têm história. Olinda. As cidades mudam com o passar do tempo. Algumas crescem e se desenvolvem. Outras diminuem em número de habitantes ou têm suas características alteradas. Para conhecer a história de uma cidade, podemos pesquisar documentos, jornais, fotografias, mapas e plantas antigas. Investigar construções antigas e novas, prédios e monumentos, ou conversar com moradores da região. A cidade de Olinda ela fica em Pernambuco e é uma das mais antigas do Brasil. O povoado teve início há cerca de 480 anos, logo após os portugueses chegarem ao território que hoje forma o Brasil. Em 1537, Olinda já estava elevada à categoria de vila. Para defender o local de ataques externos, os portugueses ergueram um sistema de fortes.
Os fortes, eles são construções de murada, eles são cercados por canhões com a função de defesa contra os invasores de vilas e cidades que ficavam no litoral do Brasil. Eles construíram esses fortes em torno das praias. Contudo, isso não impediu que os holandeses invadissem a cidade em 1630. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram a cidade, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife. Olinda precisou ser reconstruída, porém, as edificações do tempo dos holandeses ainda podem ser vistas na cidade. Essa daqui é uma planta baixa da cidade de Olinda, feita em 1655. Observe que essa planta ela está dividida com colunas verticais, assim, numeradas de A até E, e com colunas horizontais marcadas de 1 até 5, ok? Aí ficam esses quadradinhos. Agora nós vamos observar novamente na página 26 a planta baixa da cidade de Olinda. Depois, observe as fotografias de algumas importantes construções históricas dessa cidade. Primeira construção. Essa imagem aqui é da Igreja Nossa Senhora do Amparo, construída em 1613 e parcialmente destruída pelo incêndio na cidade. Ela foi reedificada em 1644. Essa fotografia é de 2017. Essa outra imagem é o Mosteiro de São Bento, construído a partir de 1586, porém ele foi destruído pelos holandeses. Sua reconstrução foi iniciada em 1654 e foi concluída em 1759. Essa fotografia é de 2015. Essa outra imagem aqui é o Forte de São Francisco, localizado na Praia de São Francisco. Ele foi erguido pelos portugueses no final de 1624 para proteger Olinda. O forte foi ampliado pelos holandeses e reconstruído após um incêndio. Essa fotografia é de 2013. E por último, o Colégio dos Jesuítas, que era um antigo Colégio Real de Olinda. Ele foi inaugurado em 1573 pelos padres jesuítas. Durante a invasão, o prédio foi utilizado como quartel-general das tropas holandesas. Atualmente, funciona no local o Seminário de Olinda. Essa fotografia é de 2013. Agora nós vamos observar o mapa da página 26 e a legenda dessas imagens aqui. Veja que em cada uma dessas imagens, aqui no cantinho, aparece um triângulo de uma cor diferente, tá vendo? A Igreja de Nossa Senhora aparece um triângulo azul. O Mosteiro de São Bento, um triângulo verde. O Forte de São Francisco, esse triângulo vermelho. E o Colégio dos Jesuítas, esse triângulo azul. Esses triângulos, eles servem de legenda para a gente localizar o local aqui, ó, que fica essas construções aqui no mapa. Vejam aqui, ó, o triângulozinho verde está aqui no mapa, o outro triângulo azul está aqui, o vermelho está aqui, tá vendo? Eles estão todos localizados aqui no mapa. Agora, o que você vai fazer? Leia o nome das edificações e indique os quadrinhos da localização na planta. Como? A prova vai ajudar a responder esse primeiro aqui. Vamos localizar o Mosteiro de São Bento. Qual é o triângulo do Mosteiro de São Bento? É verde. Nós vamos procurar o triângulo verde. Ele está aqui. Como é que eu vou encontrar a localização? Através das marcações, dos números e das letras. Então, eu posso dizer que o Mosteiro de São Bento está na casa B3. Estão vendo? Por quê? Ela está dentro do quadradinho 3, do terceiro quadradinho, no encontro da letra B. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar B3 aqui dentro desse quadrado. Você coloca B3. Então, agora vocês vão procurar a localização do Forte de São Francisco, da Igreja Nossa Senhora do Amparo e do Colégio dos Jesuítas. Mesma coisa, o encontro de letra com número, que é onde o quadradinho está dentro, ok? E letra B. Qual dessas edificações mudou de função? Dessas 4 legendas das imagens que a Pro leu, teve uma delas que ainda funciona, porém com uma função diferente, que era uma coisa, mas hoje virou outra. Você vai reler essas 4 legendas e vai ver a qual delas que mudou de função com o decorrer do tempo, ok?
Essa atividade de história fica na página 26 e 27. Respondam às atividades, tire uma foto bem nítida para que a Pro consiga ler e envie lá no meu privado que eu vou estar fazendo a correção de cada um, ok? Beijos, abraços bem apertados para todos e até amanhã. Tchau, tchau.